A exposição Linhas do Espaço-Tempo, Carlito Carvalhosa, é a primeira exposição que reúne a obra do artista aqui no Brasil, após ele ter deixado a gente no ano passado. Tentei reunir obras que são obras chaves de diferentes períodos da trajetória dele. E além dessas obras, a gente traz para o espaço uma instalação que foi adaptada e montada aqui no Instituto Ling. Para mim, estar aqui no Ling fazendo essa exposição, além de ser uma honra profissional, é uma emoção mesmo pessoal. Nunca tinha visto uma exposição de Carlito retrospectiva também. E eu pude perceber algo que eu ainda não tinha percebido, que eu sabia, mas o quão coerente foi ele, assim, na sua pesquisa. Isso aqui é de 90, isso aqui é dos anos 2000, isso aqui é de 80. As coisas começaram a se grudar uma nas outras, assim, como se fossem encaixando. E a gente entendeu assim, nossa, que bonito esse trabalho do Carlito, que foi uma saída muito precoce, mas que beleza de trabalho, que bacana, né? A trajetória começa bem no princípio da trajetória de Carlito. A gente está exibindo aqui um trabalho de 1985, que é uma pintura que ele apresentou na Bienal de São Paulo, num projeto maravilhoso da Sheila Lerner, chamado Grande Tela, que é um projeto no qual ela apresenta quase os quadros juntos, sem respiro, de vários artistas, do qual faziam parte Fábio Miguel, Nuno Ramos, outros artistas que também estavam pesquisando a pintura como suporte, desdobrando a pintura, entendendo a pintura fora do seu local normal. Depois a gente mostra uma série de trabalhos que ele vai meio que desdobrando ainda mais essa pesquisa de suporte e essa pesquisa de tirar a pintura desse seu suporte tradicional, que já vai quase virando escultura. Então você tem 2 de cada ano, mais ou menos, desse período do começo dos anos 90. E começa a fazer uma pintura utilizando a cera e se aproveitando da coloração dessa cera, da transparência, da possibilidade da técnica mesmo que tinha. Então a cera literalmente já sai do suporte bidimensional, apesar de ainda estar na parede, e já começa a virar uma escultura. Era o prenúncio para as primeiras esculturas que a gente também apresenta aqui, que são esculturas em porcelana. Aí começa um procedimento bem do champiano, assim, de se apropriar de materiais. Eu acho que ele utiliza justamente louças, como o próprio Duchamp utilizou na fonte. Ele recorre justamente à fábrica da Deca, uma empresa que trabalha com louça, tudo isso para fazer as esculturas. Tem críticos que falaram que, apesar do visual industrial, elas são formas orgânicas. Você fica o tempo inteiro nessa dialética. É orgânico, é industrial, tá vivo, tá morto. E nas esculturas seguintes também você tem outro tipo de dialética, porque ele começa a fazer umas esculturas utilizando cerâmica, mas ele faz esculturas muito frágeis, muito finas, assim, quase linhas. O que era para ser rígido se torna mole no nosso olhar, assim. Então, o Carlito, ele consegue o tempo inteiro estar tentando subverter isso, assim, essa questão do material. Você tem essa série de trabalhos que são trabalhos opacos por natureza, digamos assim, e depois ele começa justamente a trabalhar o seu oposto, que é a questão do reflexivo. E aí ele utiliza, por exemplo, os espelhos como suporte de pintura. Ele, na verdade, ele apagava o reflexo, na verdade. A ideia dele era justamente apagar o reflexo. A pintura servia como um elemento de apagamento. E ele utilizou graxa, não utilizava também tinta, fez vários experimentos com espelho. E aí do espelho ele vai para a chapa de aço. E aí ele volta para fazer tipo como se fosse nos dedinhos, calombos de novo, assim. E aí depois ele joga tinta sobre essa chapa de aço. Mas na verdade também a chapa de aço some, ficam só a tinta e pequenos riscos. Essa coisa de mostrar, revelar, esconder, a transparência, a reflexividade. Eu falo que é uma espécie de trialética que ele criou, e não a dialética, porque você tem a transparência, você tem a opacidade e você tem também a reflexividade. Então você tem esses 3 elementos
Um esconde, um reflete, outro, enfim, outro passa por dentro, transpõe. O último trabalho dele, o último que ele fez, está aqui na exposição, que é um trabalho pequenino, no qual ele tem a pintura com a chapa e também com, digamos, o percurtido. Meio que uma espécie de síntese de vários momentos, assim. Além das obras e da instalação, a gente conseguiu reunir essa bancada, né? Fizemos uma linha do tempo, onde a gente destaca as principais exposições, os principais momentos mesmo da trajetória de Carlito, e consegue ter uma outra cronologia. Além da cronologia de obras que a gente tem aqui, você também tem essa cronologia de documentos. Essa era uma exposição para acontecer daqui a 5 anos, num artista normal. Porque era o tempo de você se debruçar em cima desses documentos e conseguir retirar informação suficiente. Mas no caso de Carlito, ele era tão organizado, tão metódico e já tinha essa noção dessa historicidade. Isso foi possível em menos de 1 ano, porque já estava tudo ali. As pastas que Carlito tem de cada projeto tem por recibo de compra de todas as listas de material. É incrível mesmo, é um case à parte. Então a gente escaneou tudo. Então, assim, tinha muito material de papel, né? Fotografias, etc e tal, imprensa e tal. Isso tudo entrou nesse processo de escaneamento. Carlito tinha uns caderninhos que ele, o tempo todo, ele anotava. Ele era meio tipo um observador. Então, ele anotava, desenhava, tinha ideia, escrevia, etc e tal. Eu comentei com o galerista dele, nossa, eu vou exibir os cadernos do Carlito, não sei o quê. Aí o galerista perguntou, que cadernos? Aí que eu entendi que era um processo totalmente dele. Então a gente realmente está tendo acesso a um material muito raro, inédito, assim, ninguém nunca viu esses cadernos. Ele tinha uma noção de história da arte e que era necessário se historicizar. Então ele registrava tudo muito bem, todos os processos. Não são trabalhos em vídeo de arte, mas talvez possam ser considerados documentários. Tem uma preocupação com linguagem, tem uma preocupação com a parte estética, uma preocupação com a parte da narrativa. E o que a gente apresenta aqui é um desses, assim, da exposição que consagrou Carlito, realmente, que foi a exposição do MoMA. Ele foi o primeiro artista brasileiro vivo a fazer uma exposição individual no MoMA, ocupando o átrio central, uma grande instalação feita em TNT. Aliás, TNT esse doado pelo pessoal do Ling. Carlito também tinha muito essa troca entre outros artistas e a gente tem uma relação muito próxima e muito amorosa com o Philip Glass, e ele pediu para que o Philip tocasse dentro daquela obra dele, e o Philip entendeu isso, ele entendeu totalmente. Quando eu fiz a visita aqui no Ling, que eu vi o espaço, que eu vi que tinha essa curva do L, você vem, de repente você vira e tem uma surpresa ali. Caramba, isso aqui é um local que Carlito ia adorar fazer uma instalação para aqui. Mas que instalação é essa? Então, eu fui para essa exposição atrás de um desenho. Então, o primeiro desenho assim que me chamou bem a atenção foi justamente o desenho que inspirou essa instalação, que está aqui, o caderninho desse desenho. Na hora que bati o olho, eu falei, é o espaço do Ling, parece o espaço do Ling, lógico. Fiquei muito feliz assim com o resultado da instalação, porque traz um elemento que para mim talvez seja o elemento onde Carlito mais sentia prazer mesmo como artista, assim, que era fazer os projetos dele de site specific. Ele era arquiteto de formação e adorava esse fazer, esse como fazer soluções, nós, parafusos. A gente tem um parceiro que trabalha com Carlito, trabalha com a gente, que é seu Adelino, que é quem nos fornece esses troncos, esses postes de luz, que é um jardineiro, mas ele se tornou um especialista nas montagens de Carlito, assim, e muitas coisas ele que traz a solução, e a gente sempre falava, tanto eu quanto Carlito falava, não, vamos escutar o que o seu Adelino tem a dizer, porque isso era muito bonito de ver, porque realmente uma pessoa super erudita, assim, que, enfim...
Então, essa ideia de fazer os percursos que tinha a ver com a arquitetura, a ideia de impedimento, de como colocar o corpo das pessoas dentro do espaço, etc e tal, às vezes impedir, às vezes dar uma abertura, isso tudo era algo que ele gostava de provocar. Tronco de madeira ou tem gesso ou tem porcelana, independente dos diferentes materiais, ali por trás tinha essa pessoa que queria causar questionamentos, assim, né? Tinha esse artista que queria tirar o conforto, às vezes, né, do lugar comum, sabe? Você está lendo um texto, de repente aparece um parênteses. Aí você fica, nossa, e esse parênteses? Tem o que aqui? É para parar só, às vezes. E a obra de Carlito é muito esse parênteses, assim. Não tem nem antes nem depois. É aquele momento, aquela sua relação com o trabalho em si. Eu vou fazer aquilo, mesmo que aquilo seja criticado, que, enfim, no começo as pessoas digam, o que é isso que você está fazendo? Está pintando em espelho? Carlito, ele é um desses artistas que nos exemplifica isso. Que se você realmente tem uma trajetória consistente, acredita naquilo que você pesquisa, você pode ir longe.